Você já parou para pensar como João Batista ele era humilde? Se for para ver bem, João é um exemplo a se seguir. Olha só, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, houve uma certa situação em que os fariseus eles mandaram que pessoas fossem até João para saber exatamente quem é ele e perguntarem: quem é você? Então João ele começa a responder a partir do versículo 20, que fala assim: e confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Chama atenção que em momento algum João ele quis ser uma pessoa importante. Naquele tempo, os fariseus eles tinham a expectativa de João ser de fato um profeta, de ser ali a reencarnação de Elias, ou então ser o próprio Messias. Mas João ele foi humilde e honesto, falando: eu não sou o Cristo. E segue o versículo 21. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondendo: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Versículo 23. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Versículo 26. E João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. E o 27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. João ele tem ciência que ele é um enviado da parte de Deus. João, se tivesse uma má índole, ele poderia falar que ele era o profeta, ou então Elias, ou então Cristo, porque os fariseus tinham a expectativa em João. João ele mostrou ser uma pessoa não só honesta, mas também humilde. João ele entendeu qual era o seu lugar, a sua vez de fala. Mas chegamos então no capítulo 3 de João, onde de fato a fé de João ela é testada. Isso porque o Senhor Jesus Cristo junto com seus discípulos estavam batizando mais do que João. Na verdade, o Senhor não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Então os discípulos de João souberam que o Senhor com seus discípulos estavam batizando. Então, João capítulo 3, no versículo 25 e diante, fala assim: houve uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele? Ou seja, eles estavam meio que criticando o ato do Senhor Jesus Cristo e os discípulos em batizar no lugar de João, porque João estava perdendo o destaque, estava perdendo a glória que ele tinha. Mas olha só a prova de humildade quando um homem ele é de Deus. Olha só o versículo 27 do capítulo 3. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas que disse: eu não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Percebam que ali de fato João tinha o entendimento do seu lugar de fala, de quem era ele e quem era o Senhor. João sabia que ele era uma pessoa terrena, que ele era um servo do Senhor. Quem recebeu toda a honra, toda a glória e poder não foi o homem, não foi João, não foi você e nem eu. Quem recebeu toda a honra, toda a glória e poder foi o Senhor Jesus Cristo. E João ele tinha esse entendimento que quem merecia toda a glória era o Senhor. Quando ele fala por parábola: aquele que tem a esposa é o esposo. No caso, a esposa é o povo de Deus. O esposo claramente é o Senhor Jesus. João estava falando que estava alegre em ver o povo indo com o esposo, com o Senhor.
porque aqui atingiu seu propósito de vida. É para isso que ele foi chamado, para preparar o caminho do Senhor, para que as pessoas fossem até o Senhor. Trazendo aqui para os nossos dias, somos muito invejosos, porque não aguentamos ver alguém se dando bem, alguém de nosso meio tem uma promoção no trabalho, compra um carro, compra uma casa, e você, ao invés de ficar feliz, você se dói, porque não é você que está conquistando, mas é a pessoa, ao invés de se alegrar com a pessoa, de ficar feliz pela pessoa. E aqui na passagem mostra que não, João ele ficava feliz pelo Senhor, por ele ter ali toda a atenção, toda a glória. De fato é algo para se pensar, para se refletir. Você está sendo como João? Pense nisso.